Gálatas 5, a partir do versículo 19. É a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Oremos. Pai amado, traga iluminação sobre a Tua palavra, Senhor. E que o que seja falado aqui em nome de Jesus não seja o que eu entendi do texto, ou o que nós gostaríamos que o texto dissesse, mas o que o Teu Santo Espírito tinha como intenção no momento que registrou essas palavras, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra ilumine nossos corações e nos faça servir a Ti de maneira agradável. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo jus a uma característica muito importante do movimento reformado, que é a característica de pregar de maneira expositiva, que nós chamamos, não é? Nós acreditamos que a mensagem do Senhor ela é entendida de maneira mais completa e acurada, e que o Espírito Santo age de maneira mais eficiente em nossas vidas quando nós temos uma visão do todo do que a Bíblia diz. E é por isso que nós temos a prática de fazer pregações sequenciais. E nós estamos já pregando na carta aos Gálatas há alguns meses, com algumas pausas, mas estamos aprendendo o que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo queriam dizer para nós quando essa carta foi escrita. E nós aprendemos que essa carta foi escrita a um conjunto de igrejas que ficava numa região chamada Galácia, atual Turquia. E o principal problema desta igreja é exatamente o que nós vimos na escola bíblica de Atos capítulo 15. O problema é necessário que se siga as práticas judaicas, que se circuncide, que se faça a guarda do sábado, para que uma pessoa seja salva. Obrigado. É necessário adicionar qualquer tipo de apêndice à obra de Jesus? Essa é a grande pergunta dos Gálatas. E o apóstolo Paulo vem, num grande arrazoado teológico, explicar para nós que o único instrumento que Deus nos dá para que nós acessemos a salvação em Jesus Cristo é a fé. A fé é o instrumento que Deus nos dá para que nós sejamos salvos. Quando nós cremos na obra de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos lavados dos nossos delitos e pecados, estamos na família da fé. Os judaizantes, que eram a facção que estava tentando convencer os gálatas de que se eles não se circuncidassem, se eles não guardassem os ritos judaicos, eles não seriam salvos. Esta facção é combatida pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas. Nós lemos que no capítulo 1, Paulo ele fala que não existe outro evangelho, que se alguém prega um evangelho diferente, ainda que seja um anjo do céu, vindo dos céus, pregando um evangelho diferente do que o evangelho dos apóstolos, ainda que sejam os próprios apóstolos, diz o apóstolo Paulo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, venha pregando um evangelho diferente, seja anátema, seja maldito. E nós vemos que nos capítulos 1 e 2, final do capítulo 2, o final do capítulo 1 e praticamente o capítulo 2 inteiro, Paulo ele vai fazer uma defesa do seu apostolado, porque uma das coisas que os judaizantes faziam era desmerecer o apostolado de Paulo, dizer que, ora, ele não andou com os 12, ele não esteve com Jesus no ministério terreno, ele não pode ser apóstolo. E Paulo vem fazer uma defesa do seu apostolado, explicando como Jesus o havia convertido na estrada de Damasco, explicando que ele havia se encontrado com os outros apóstolos em Jerusalém e que não havia diferença da pregação deles para a pregação de Paulo. O único adendo que os outros apóstolos fizeram à pregação de Paulo era: não se esqueçam dos pobres. Continuem pregando o que vocês estão pregando, está tudo certo, só não esqueçam dos pobres. E aí Paulo começa um grande arrazoado teológico. Ele dá alguns exemplos de como a fé sempre foi um instrumento da salvação, mesmo na época do povo de Israel. Paulo diz que se guardar a lei é necessário, guardar a lei de Israel é necessário para que uma pessoa seja salva, então Cristo morreu em vão. Porque se você precisa dos seus méritos para ser salvo, então qual exatamente foi a obra de Cristo na cruz?
No capítulo 3, Paulo apela para a experiência dos Gálatas, chamando eles de insensatos. Não se deixem convencer por esses falsos mestres. Ele dá o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé 400 anos antes da existência da lei. Ele dá o grande exemplo no capítulo 4 de Sara e Agar. Ele fala, vocês se consideram filhos de Abraão? Ok. Mas Abraão teve 2 filhos, ele não teve só um filho. Ele teve um filho da escrava, ele teve um filho da mulher livre. O filho que Abraão teve com a escrava é o filho do mérito, é o filho do eu vou fazer para que a promessa se cumpra. Este filho é Ismael, que nasceu da escrava e foi expulso de casa. Mas o filho da promessa da fé em Deus, naquilo que Deus faria, é o filho do milagre, que é Isaac. Então, o grande arrazoado de Paulo no capítulo 4 é, ok, vocês são filhos de Abraão, Abraão teve 2 filhos, qual deles é você? Você é filho da escrava ou você é filho da livre? Porque não adianta dizer que você é filho de Abraão, mas você tenta se justificar da maneira como Abraão jamais faria. Abraão é o pai da fé porque creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E naturalmente, assim como Paulo costuma fazer muito em suas cartas, ele faz um grande arrazoado teológico para no final dar conselhos práticos a respeito de como agir diante daquelas verdades. A carta aos Romanos é assim, a carta aos Efésios é assim, a carta aos Filipenses é assim, e não é diferente com a carta aos Gálatas. Quando nós entramos no capítulo 5, Paulo ele começa a desenvolver teologicamente o que é esta liberdade do cristão. Por que nós dizemos que o cristão ele é livre? Porque o capítulo 5 começa dizendo, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. O cristão ele é livre pelo Espírito Santo das amarras do pecado e portanto ele é livre de ter que adotar qualquer tipo de totem religioso, qualquer tipo de metodologia extra para aperfeiçoar a obra de Cristo. Isso é liberdade. Mas como essa pregação da justificação somente pela fé é uma pregação que pode fazer com que as pessoas achem que é bagunça, que é casa da mãe Joana, assim como o próprio Paulo diz, no capítulo 2 ele fala, ora, se a justificação é somente pela fé, então Cristo é o ministro do pecado? Então tipo assim, você pode fazer o que você quiser que você é salvo? Ele diz não, porque o conceito cristão de liberdade não é esse. Liberdade para pecar é uma contradição em termos, porque pecado por definição é escravidão, então não existe essa liberdade para pecar. Então Paulo ele vem no capítulo 5 explicando o que é a verdadeira liberdade, que é diferente da libertinagem, é diferente de você fazer o que você quer pelos próprios impulsos. Isso é coisa de gente perdida. A liberdade cristã é a liberdade justamente dos impulsos pecaminosos. Então, ele começa no final do capítulo 5 a colocar 2 ideias em contraste para que nós saibamos como exercer a liberdade cristã, e é onde ele começa a nos ensinar a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Nós estamos nesse momento estudando as obras da carne, e nós já fizemos uma exposição das 3 primeiras obras da carne, não é? Que são a imoralidade sexual ou prostituição, como deve estar na Bíblia de alguns de vocês, impureza e libertinagem ou lascívia. Nós já estudamos essas 3 obras da carne e, bom, eu, enquanto preparava esta pregação, a minha intenção era falar sobre mais 2 ou 3 obras da carne em uma pregação, mas a próxima obra da carne que Paulo cita nessa lista, ela é tão importante, ela é tão essencial para que nós entendamos uma maneira muito discreta como a carne opera nas nossas vidas, que eu decidi falar nesta pregação exclusivamente sobre esta obra da carne, que é a idolatria. Então hoje nós vamos aprender o que significa idolatria. Vejam, irmãos, ainda a respeito das obras da carne, sem o Espírito de Deus, tudo o que nós conhecemos são os impulsos da nossa natureza morta. Mas quando nós temos o Espírito de Deus em nós, as obras da carne, por causa do contraste da pecaminosidade com a santidade do Espírito, elas começam a ficar evidentes. É o velho questionamento de Aristóteles. O peixe sabe que ele está molhado? Não, só se você tirar ele da água, certo? Da mesma forma, o ser humano sabe que é pecador? Não, a não ser que você tire ele da lama do pecado. E ele enxerga aquilo de fora. Ele pode até dizer que sabe que é pecador, mas quando ele começa a fazer aquilo que o profeta Isaías fala no capítulo 5, que é chamar o bem de mal e o mal de bem, quando ele mesmo que vocalmente admita que é pecador, começa a justificar tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, ele deixa claro que ele pode até conhecer o conceito, mas ele não enxerga o próprio pecado. E é o Espírito Santo de Deus que resolve esse problema. E quando ele entra numa pessoa, as obras da carne ficam claras, como o texto diz, as obras da carne são manifestas, são evidentes. E estas obras
ganham um contraponto, que é um concorrente, por assim dizer, que é o fruto do Espírito. Importante destacar também, isso é importantíssimo, que as obras da carne e o fruto do Espírito não podem ser pregados, encarados de maneira legalista, senão nós seremos os novos judaizantes. Nós não podemos pegar as obras da carne e dizer o seguinte: ó, tá vendo? Não faz isso, senão você vai para o inferno. Faz esse aqui, que aí você vai para o céu. A gente não pode pregar obras da carne e fruto do Espírito assim, porque senão a gente está atribuindo méritos ao que nós fazemos para a nossa entrada nos céus, e não é assim que funciona. Quem nos coloca no céu é Jesus Cristo. Quando você entrar no céu, ninguém vai entrar lá com bandeirinha de bom menino. Tipo assim, se você precisasse de um ingresso para entrar no céu, o seu cartão jamais teria limite, e é por isso que o seu ingresso, quando você entrar no céu, vai estar no nome de Jesus de Nazaré. Mas quando nós somos salvos, Paulo ele deixa para nós instruções a respeito de como o Espírito age na vida de um salvo. Então é assim que se fala de obras da carne e fruto do Espírito. Não é não faça isso senão você vai para o inferno, faça aquilo que aí você vai para o céu. Não é assim que se trata desse texto. A gente está tratando da verdadeira reação de uma pessoa que acontece inevitavelmente no momento que ela se converte. As obras da carne ficam evidentes e o fruto do Espírito começa a se manifestar. Então, nós já estudamos o versículo 19 e vamos falar então no começo do versículo 20 especificamente sobre idolatria. A palavra grega para idolatria, ela é praticamente... Aliás, a palavra em português, ela é praticamente uma transcrição da palavra grega. A palavra grega é idolatria, somente com uma sílaba a mais. Não existe bem uma tradução, existe uma transcrição. E aí, sobre esta palavra, sabe quando Paulo, ou mesmo Pedro, começam suas cartas dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, às igrejas de Filipos. Ou então, Pedro, servo de Cristo Jesus, a todos os cristãos da dispersão. Esta palavra que eles usam para se designarem, servo, é a palavra grega doulos, que pode significar servo ou escravo. E essa palavra doulos é exatamente a raiz etimológica da palavra idolatria. A definição de idolatria, então, se a gente considerar a palavra que gerou a palavra idolatria, por essa definição nós vemos que nós não estamos falando apenas daquilo que os católicos romanos fazem com suas imagens, que eles insistem em dizer que não é idolatria. Não é só adoração de outras religiões ou de outros seres considerados divinos. Idolatria é a criação de seres para servir. Idolatria é qualquer tipo de serviço, de exercício de servidão alternativo. Idolatria representa quem são os mestres do seu coração. E de maneira bem simplificada, idolatria é quando qualquer coisa toma na sua vida o lugar que só Deus deveria tomar. É quando qualquer coisa assume em sua vida a posição que só Deus deveria assumir. Qualquer adoração que desvie de Deus. Na época de Paulo, essa obra da carne era muito evidente. A idolatria era muito clara porque a sociedade da época era muito religiosa. Mas na nossa época materialista e com tendências ateístas, em uma época em que a maioria das fés que existem gostam de se disfarçar de cristãs, é muito fácil que nós negligenciemos esse pecado, esta obra da carne. Mas irmãos, a idolatria nos nossos tempos, não se enganem, nunca esteve tão bem instaurada, tão bem estruturada. Sabe por quê? Porque hoje ninguém mais se considera idólatra. Porque os ídolos criados são tão parte da nossa vida comum que não podem ser identificados. E a falta do ensino bíblico nos nossos dias tirou das pessoas a oportunidade de, na força do Espírito, combaterem essa obra da carne, a idolatria. Então vamos entender alguns pontos, algumas coisas que precisam ser aprendidas a respeito de idolatria. Primeiro, o óbvio: idolatria é uma obra da carne. Ah, mas isso é óbvio, está no texto. Mas o óbvio precisa ser dito, porque às vezes algumas coisas se manifestam em nossas vidas e nós relativizamos. Ah não, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí não... A Bíblia diz que é uma obra da carne, então nós temos que ter isso em mente. Segundo, isso é muito importante. O ser humano foi criado como adorador. O ser humano foi criado como adorador. João Calvino costumava dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E existe um motivo para isso. Quando lemos o relato da criação, entendemos que Deus criou absolutamente tudo para a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus, é o que diz o Salmo 19. Todo ser que vive louve o nome do Senhor, é o que cantamos.
E a síntese dos pontos da Reforma Protestante foi soli Deo gloria, glória somente a Deus. Tudo que existe, foi criado para louvor, honra e glória do nosso Deus, e não é diferente com o ser humano. Quando Deus criou o ser humano, a ideia era que ele desfrutasse do Senhor para sempre, enquanto o adorava, enquanto o servia, enquanto lhe prestava louvor. A ideia era que a alegria do homem viesse do exercício de servir, adorar e honrar, e louvar e obedecer a Deus para sempre. Mas como todos sabemos, o pecado veio desfigurar tudo aquilo que o homem deveria ser sem o pecado, de forma que os impulsos que Deus deu ao homem para que este pudesse adorá-lo, o impulso do serviço que deveria ter o Senhor como centro, o impulso da adoração que deveria ter Deus como objeto, estes impulsos ficaram defeituosos e já não conseguimos, por causa do pecado, naturalmente direcionar esses nossos impulsos a Deus. O homem natural, em sua condição adâmica, caída, pecaminosa, não quer e nem consegue servir a Deus, é o que Paulo diz em Romanos 3. O que aconteceu então, gente, com esta característica de adorador que Deus colocou no homem? O que aconteceu com ela? Ela continua lá. O que aconteceu com esse dispositivo, que foi instalado no ser humano pelo programador divino? Continua lá. O que aconteceu com o nosso impulso de louvar? Tudo isso continua dentro de nós. O espírito, o impulso adorador continua dentro de nós. Nós continuamos, mesmo depois do pecado, sendo seres adoradores. Mas, assim como nós fomos criados como seres que se alimentam, e esta natureza foi transformada pelo pecado em gula, assim como nós fomos criados como seres sexuais, e esta natureza sexual foi transformada pelo pecado em libertinagem, assim como nós fomos criados como seres relacionais, e esta natureza foi transformada pelo pecado em invejas, rixas, que são outras obras da carne que Paulo cita aqui, assim também nós fomos criados como adoradores, e esta natureza foi transformada pelo pecado em idolatria. Nós nos tornamos seres que adoram na carne e em mentira, quando Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E este impulso adorador, o ímpeto de continuar em execução, de continuar funcionando, não tendo mais a capacidade de adorar a Deus naturalmente por causa do pecado, transforma absolutamente qualquer coisa em objeto de adoração. Isto é idolatria. Absolutamente qualquer coisa pode ser um ídolo. E é muito comum que nós aprendamos isso desde cedo na EBD, não é? Na Escola Bíblica Dominical. O ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. É uma frase chavão de Escola Bíblica Dominical, não é? Mas a pergunta de $1 milhão é: qual é o lugar de Deus? Qual lugar Deus deveria ocupar em minha vida? Sem entender isto, mesmo que de escola dominical nós saibamos que qualquer coisa pode se tornar um ídolo, jamais identificaremos os nossos. Jamais, se nós não soubermos o lugar que Deus tem que ocupar, jamais identificaremos quando outras coisas tomam esse lugar. Jamais admitiremos que temos ídolos. Jamais admitiremos que idolatramos nosso trabalho, nossos estudos, nossa família, marido, esposa, filhos, que idolatramos o sexo, o nosso candidato político, nossas próprias atividades religiosas. Jamais admitiremos porque não sabemos o lugar que Deus deveria estar ocupando na nossa vida. Então como dizer algo tomou o lugar de Deus, se eu não sei que lugar é esse? Então, respondamos, não é? Qual lugar Deus deve assumir em minha vida? Assim, nós identificaremos nossos ídolos. O que a Bíblia diz sobre isso? Primeiro, anotem esses princípios, são princípios extraídos da Escritura. Somente Deus pode receber a glória pela provisão em nossas vidas. Primeiro princípio, somente Deus pode receber glória por provisão em nossas vidas. Quando nós lemos o estabelecimento do decálogo, dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, o texto começa assim, Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou. E aí ele dá o primeiro mandamento. Não tenham outros deuses diante de mim. Então, os mandamentos, eles são uma consequência direta de quem é Deus. E o fato de que ele é o Deus, o Senhor, Yahvé, que tirou o povo, que havia tirado o povo da terra do Egito, que havia feito pelo povo o que eles não conseguiriam fazer, sair do jugo de escravidão, e ele diz, então não tenham outros deuses diante de mim. E o que o povo estava fazendo assim que Moisés desceu com as tábuas da lei do monte?
Exatamente. Vejam, o coração daquele povo era um coração idólatra. Os impulsos naturais daquele povo eram de atribuir glória a quem não pode receber glória. E eles aprenderam isso com os egípcios, claro, 400 anos convivendo com os egípcios. Vejam o que o povo estava fazendo no momento que Moisés desceu do monte. Êxodo 32, versículo 3 diz que Arão disse ao povo que estava reclamando, que Moisés estava demorando: tirem as argolas de ouro das orelhas e das suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam para mim. Então o povo tirou as argolas das orelhas, eles derreteram aquilo, fizeram um bezerro de ouro, e a fala deles é: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Vejam os problemas com esse texto, esses dois textos. Deus fez algo pelo povo, este povo deu glória a outra coisa pela própria libertação. O povo deu a figuras visíveis, o povo deu as obras de suas próprias mãos, os louros por algo que Deus havia feito. Então, temos que entender isso. Como princípio, somente Deus pode receber glória pela provisão em nossas vidas. Segundo princípio, somente o serviço a Deus é absolutamente inegociável. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, às imagens de escultura. Não podemos de maneira nenhuma negociar o serviço a Deus. Quando nós lemos na Bíblia o relato de quando o povo volta, vocês podem ler sobre isso no profeta Ageu, quando o povo volta da Babilônia e é mandado de volta para Jerusalém, a grande pontuação do profeta Ageu é dizer: por que vocês não estão construindo o templo? Por que vocês estão deixando a obra de Deus para depois? Eles estavam ali, tinham voltado para Jerusalém e estavam construindo suas casas, cuidando da própria vida. Mas o templo, que era o centro da adoração, no povo de Israel era o centro do trabalho, do serviço a Deus, era onde eles se encontravam com o povo, era onde eles fariam propiciação pelos pecados. Não funcionava a religião, o cristianismo funciona até no quintal de casa, O judaísmo não funcionava sem o templo, e eles deixavam claro: Deus não é nossa prioridade, quando eles não estavam dando primazia ao serviço do templo. Deus tinha tirado eles da Babilônia, trazido eles de volta, e eles estavam lá construindo suas casas. Vejam, em um mundo de pecado, é muito comum que algumas de nossas atividades, por mais lícitas que sejam, nos tragam algumas demandas, nos obriguem a fazer algumas coisas que desonram a Deus. E muito cuidado com esse princípio, porque nada disso que eu vou falar agora tem o objetivo de dizer: não vai para o trabalho, vem para a igreja. Não é nada disso. Trabalhar é absolutamente lícito, estudar é absolutamente lícito, relacionar-se com pessoas, ter amigos, colegas, ou mesmo conhecer alguém com quem se casar, é absolutamente lícito. E servir na igreja é absolutamente lícito. Mas quantas vezes em nossas vidas essas coisas nos trazem eu quero dizer a tentação, mas nos demandam fazer algo que desonra a Deus. E no momento em que o serviço a Deus, e por serviço a Deus entenda honrar a Deus com aquilo que você faz, fazer o correto diante dos olhos de Deus. No momento que o serviço a Deus, aquilo que honra a Deus, aquilo que é moralmente correto diante de Deus, entra em conflito com trabalho, estudos, relacionamentos, ou até mesmo com a igreja, somente o serviço a Deus é absolutamente inegociável. Eu posso perder o meu emprego, eu posso deixar de ser promovido, eu posso perder a minha vaga na faculdade, mas se eu tenho que agir de forma a desonrar o meu Senhor, somente o serviço a Deus é inegociável. Então, vamos partir desses dois princípios: somente o serviço a Deus é inegociável, e nós não podemos atribuir glória a mais ninguém pela nossa provisão, e continuar entendendo como funciona a idolatria. Tá? Pergunta: onde surgem os ídolos? Onde surgem os ídolos? Quando lemos o livro do profeta Ezequiel, vemos que os anciãos de Israel, os líderes, os pastores da época, eram criticados por Deus, e a crítica é incrível. Filho do homem, Ezequiel 14:3, filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Então veja o que Deus diz aqui: ídolos no coração. Já nessa época, quando a adoração a religiões alternativas, a adoração a montes ou em montes, a adoração a outros deuses era tão comum, já nessa época Deus diz que a pessoa pode ter um ídolo, ser idólatra,
sem erguer qualquer imagem, sem se ajoelhar a qualquer imagem. Ela pode ser idólatra sem ter em sua vida aquilo que ela idolatra, apenas erguendo um altar dentro do coração. Um ideal de trabalho: no dia que eu tiver esse trabalho eu serei feliz. Um ideal de carreira: quando a minha carreira chegar nesse ponto eu serei feliz. Um ideal de objeto sexual, de filhos, de família. Um ideal de igreja mesmo. Um ideal que na cabeça da pessoa, se fosse atingido, ela ficaria completamente feliz, realizada, satisfeita. E aí nós temos um problema, porque lembra do primeiro princípio? Só Deus pode receber glória da nossa provisão. Quando idealizamos algo, colocamos algo além de Deus, na posição de: se eu tivesse aquilo eu seria pleno, eu seria feliz, seria completo. Nós já erguemos um pedestal no nosso coração e Deus não está nesse pedestal. Se eu seria feliz, pleno, completo, tendo esse ideal, isso significa que se eu tiver isso, mas não tiver Deus, eu estaria feliz. De forma que uma pessoa pobre pode ser um adorador do dinheiro. Um solteiro pode ser adorador de um cônjuge. Jesus disse em Marcos 7 que os pecados surgem no coração, isso abrange também a idolatria. E aí quando a obra de Deus nos pede para renegar este ídolo, isso é quebrado, nós quebramos o primeiro princípio: somente o serviço a Deus é inegociável. Então pense nas coisas, mesmo que ideais em sua vida, e eu pensando aqui também nas minhas, coisas pelas quais nós lutamos, trabalhamos, objetivos que nós temos. Você abriria a mão disso se Deus dissesse: isso me desonrará, isso tirará você do caminho, portanto você não terá? Como o nosso coração reagiria? E se a reação do nosso coração é: eu renego a Deus, mas eu quero continuar com o meu ideal, nós já levantamos um altar em nossos corações, mesmo sem ter o objeto da nossa idolatria. Então, é aí que surgem os ídolos no coração. Segundo, objetos comuns de adoração que transcendem o tempo. Tudo que eu vou falar aqui transcende o tempo. A Bíblia já trata dessas coisas, mas vocês vão perceber o quanto é atual. Primeira coisa que, de maneira muito discreta, tem se tornado ídolo em nossos dias. Primeiro, sucesso terreno em geral, seja dinheiro ou mesmo um status social, profissional ou acadêmico. E eu separo o dinheiro do status porque eu já vi pessoas rasgarem dinheiro só para se manter no status. Tem gente que pode até ficar com o bolso vazio, mas tem que continuar naquela posição de prestígio. Então, vejam, status social e dinheiro em geral. Eu sinto que na nossa época, talvez porque durante séculos, algumas denominações ditas cristãs, principalmente as mais antigas, trataram a pobreza quase como um sacramento, como se ser pobre, não ter as coisas, fosse algo sagrado, como se a pessoa fosse mais purificada. Que eu acho que hoje nós estamos muito preocupados em dizer que querer ganhar dinheiro não tem problema, né? Isso virou uma das nossas frases de conciliação. Ela tem um fundo de verdade, mas tem sempre um adendo. Tem um adendo nisso. Veja, 1 Timóteo 6, 7 até o 10 diz: nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, mesmo que não haja pecado em si, em enriquecer de maneira lícita, o desejo pelo enriquecimento, a busca pela prosperidade financeira, ou o que Jesus chama no Sermão do Monte de juntar tesouros na terra, tem que ser visto com certa desconfiança, no mínimo com certa desconfiança. Não seja a pessoa que trata a própria ambição com inocência. Desconfie do seu coração, continue trabalhando, continue fazendo as coisas, mas desconfie dos seus desejos. Desconfie. Lembra do fato que eu disse que os ídolos de nossa época são discretos e as pessoas não admitem a própria idolatria? E aí quando a gente traz um texto desse, normalmente o que a gente ouve é: mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz, não é o dinheiro. Eu não tenho amor ao dinheiro. E aí você vê uma pessoa como um jovem rico, em que Jesus disse, que querendo quebrar uma idolatria no coração dele: quer ser salvo?
abra mão de tudo que você tem, dê para os pobres e siga-me. Era basicamente uma maneira de dizer a ele, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Isso não é uma regra para todo mundo, claro que não, aquilo é a situação do jovem rico, mas esse era o ídolo do coração dele. O que ele fez? Ele saiu triste, porque ele tinha muitos bens. E aí lembram do primeiro princípio? Somente Deus pode receber a glória, os louros pela provisão. Aplicando isso à prosperidade financeira, se Jesus disse que os investimentos que nós fazemos no reino de Deus, por meio de nossas boas obras, por meio do serviço no reino, são mais importantes, ficam algumas perguntas. Primeiro, qual foi a última vez que nós demos ao trabalho do reino a mesma energia e amor que damos ao nosso trabalho no dia a dia? Ora, para prosperar financeiramente temos que estudar muito, isso é fato. Para prosperar financeiramente temos que trabalhar muito, isso é fato. Mas para sermos bons servos do Senhor, também temos que dedicar horas de nossas vidas à oração, ao jejum, a conhecer a vontade de Deus através da palavra, para evangelizar melhor, para conhecer melhor a Deus e servi-lo melhor, para não acharmos que a maneira como nós queremos fazer as coisas para Ele está bom e sabermos qual é a maneira como Ele deseja ser servido. Isso exige labor, estudo, oração, jejum, isso exige relacionamento com o Senhor. Mas nós não temos tempo. Por quê? Porque Mamon é muito exigente. Às vezes nós consideramos um capítulo da Bíblia mal lido e às vezes sem atenção devida o suficiente. Quando dedicamos horas a nossas atividades profissionais e acadêmicas e justificamos aquilo com é necessário, eu preciso trabalhar muito, e precisa mesmo, tem que trabalhar muito, estudar muito. Mas o serviço, vejam, a gente costuma não achar essas muitas horas dedicadas às nossas atividades terrenas como muitas horas. Mas o serviço a Deus é sempre dá trabalho. Todos nós deveríamos sentir tanta necessidade de trabalhar para Deus quanto sentimos necessidade de trabalhar em nossas profissões seculares. E toda vez que eu digo isso, eu escuto algo assim: ah, mas eu não posso servir a Deus no meu trabalho? É claro que pode. Claro que pode. Martinho Lutero, certa feita, evangelizou um sapateiro e esse sapateiro se converteu. O sapateiro perguntou para Lutero: e agora que eu me converti, o que eu faço? Ele falou: faça o melhor sapato pelo melhor preço e você estará servindo a Deus. Faça o seu trabalho de maneira justa. Então, sim, claro que você pode servir a Deus no seu trabalho. Mas, normalmente, sendo muito sinceros, isso vem de lábios que querem se sentir confortáveis em dedicar toda a sua energia a juntar tesouros nesse mundo, sem sequer pensar em como aquilo agradará a Deus. Então não é aquilo, a gente já acostumou a dar desculpa: ah não, meu trabalho eu faço para Deus. Mas a gente pensa nisso enquanto trabalho? Ou isso é só algo que vem da mente para consolar a gente? Sabe? Veja, como isso vai agradar a Deus? Mas a gente normalmente quando dá esse esforço para a nossa vida acadêmica, profissional, normalmente a gente está pensando, a gente não acorda pensando: hoje eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho. Não, hoje é um dia a menos para eu atingir o meu diploma. É isso que a gente pensa. É a nossa satisfação, é a nossa provisão, a nossa segurança. E Deus só é lembrado quando as coisas ou não vão conforme planejado, ou quando chegou o tão esperado objetivo, e ele não te alegrou como você achou que ele te alegraria, e aí você pede a Deus que te dê mais. É por isso que 3 horas de leitura acadêmica ou reuniões de negócios parecem muito produtivas. Você fica muito orgulhoso de ter feito 3 horas de estudo de leitura acadêmica, mas 15 minutos de oração e leitura da Bíblia parecem suficientes para cumprir uma cota diária. Isso quando tem os 15 minutos. É por isso que uma aula da faculdade de 2 horas parece muito útil, e é. Mas um sermão bíblico de 1 hora é cansativo. Por isso a prova da escola se torna uma boa desculpa para você não se reunir com seus irmãos no dia do Senhor, no dia de prestar culto a Ele. É pecado estudar para a prova, assistir às aulas da faculdade, estudar, trabalhar? Claro que não, tem que trabalhar, tem que estudar. Mas por que parece que essas coisas têm primazia sobre a contribuição no reino, sobre a oração, sobre a vida com Deus? Porque o nosso coração, irmãos, ele é idólatra. Ele atribui os louros da provisão ao nosso trabalho, aos nossos estudos. Então, mesmo que Deus tenha dito: priorize o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e o resto eu cuido,
Às vezes nós gostaríamos que houvesse um apêndice lá em Mateus 6 dizendo: mas se você precisar me desobedecer de vez em quando para seguir mamão, tudo bem, eu conheço a sua situação. Porque às vezes a gente trata a Bíblia assim, né? Isso é o que a Bíblia diz. Mas se Deus soubesse a minha situação, teria um apêndice aqui, né? Heresias capítulo 3, versículo 7, para me dar um escape, né? disso que a Bíblia claramente diz. E não existe isso, sabe, irmãos? Na maioria das vezes, o que estamos buscando no esforço exagerado por sucesso profissional é muito mais do que o que Deus disse que bastava. A melhora, muitas vezes, não é para nós termos o que comer, beber e vestir, como Jesus prometeu em Mateus 6. É para comprar o iPhone, o carro novo, é para aposentar antes dos 40, que agora parece que virou moda fazer investimentos milagrosos para você antes dos 40 estar aposentado. O que é uma reação claramente pecaminosa ao mandamento de Deus para trabalhar para o próprio sustento. E aí nós vemos várias pessoas rasgando dinheiro achando que vão ficar ricas antes dos 40 e ficando até os 40, morando com os pais dizendo que vão ficar ricas antes dos 40. Veja, por isso que nós dormimos e pensamos em dinheiro, em trabalho, em estudos, quando deveríamos abrir os olhos de manhã e nos lembrar que mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram. É tão discreto que nós sonhamos em futuros prósperos financeiramente para os nossos filhos, sem nos preocupar com o dano que a maneira como fazemos certas cobranças podem causar à vida espiritual deles, uma vez que nos preocupamos com as notas das provas, sem nos preocuparmos com a rotina dele de oração, de leitura da palavra. É tão discreto que às vezes no nosso ímpeto de conseguir um bom diploma não temos problema nenhum em nos matricular em uma faculdade que odeia a Deus e que vai te tirar do caminho. Tão discreto que às vezes o nosso ambiente de trabalho nos exige certas mentirinhas e elas são relativizadas. Eu preciso do meu trabalho, né? Deus entende. É tão relativo que às vezes pequenas fraudes fiscais são relativizadas. Deus entende, eu preciso desse dinheiro. Quando chega nesse ponto, quando as coisas se tornam a nossa fonte de provisão última e nos fazem deixar de ter energia, recursos, tempo com Deus, ou mesmo nos fazem relativizar nossos princípios cristãos por causa da importância que nós damos a elas já se tornaram ídolos. Já virou idolatria. É Deus que te sustenta. Você depende tão somente do Senhor. E assim como Jesus disse em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Você irá odiar um e amar o outro. Perceba como não tem zonas neutra, cinza. Você irá odiar um e amar o outro. Então, gente, esse é a primeira coisa que nos nossos dias é claramente um ídolo disfarçado. Uma outra coisa que se torna um ídolo disfarçado nos nossos dias, por incrível que pareça, é a família. E, bom, esse é difícil de identificar porque nós temos que amar nossa família e prover para a nossa família, não é? Mas veja, Jeremias 9, 23 diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto. Deus falando, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço misericórdia e juízo na terra, porque dessas coisas eu me agrado. O texto diz, não se glorie de nada que não seja de mim. Não tenha orgulho de nada a não ser orgulho em me conhecer. Por que eu trouxe esse texto? Porque o fenômeno da exaltação da própria família é muito comum, principalmente no meio reformado, quando nós vemos pais que adoram mostrar o sucesso de seus filhos e se sentem péssimos quando outros filhos se tornam mais relevantes que os deles. Esposas que competem entre si nas igrejas em um concurso silencioso de quem tem a família mais piedosa, mais crente. Maridos que não podem ouvir um comentário sobre o sucesso de um filho que exaltam a qualidade do próprio filho. Então, nossa, meu filho passou na faculdade, o meu tem Harvard. Você não consegue ouvir, você tem que exaltar o seu. E, gente, quando isso ocorre, cuidar e educar a própria família no caminho certo não é mais um exercício de obediência a Deus, é um exercício de exibição, de marketing. E aí lembra de Jó, que oferecia sacrifícios em favor de seus filhos, caso eles tivessem pecado contra o Senhor? Pessoas que idolatram a própria família jamais fariam isso. Pessoas assim normalmente não confessam pecados, não tratam pecados, elas varrem pecados para debaixo do tapete. Porque na cabeça delas, se um pecado for tratado, e tem que ser tratado, a Bíblia nos ordena como igreja a darmos suporte, tratarmos os pecados uns dos outros, para que nós caminhemos em santidade juntos. Não tem ninguém santificado 100% aqui. Não tem. Mas vejam, quando você tem um ideal de família e que você
Você precisa manter aquela imagem. Você não trata esses pecados porque nós não tratamos esses pecados porque na nossa cabeça, se ponto A ou B vier à tona, aquilo vai ser prejudicial para a igreja, para o reino de Deus, quando na verdade, no fundo, o que a pessoa quer é não ser constrangida por aquilo. E é por isso que adultérios não são tratados, eles são escondidos. E é por isso que filhos desobedientes não são disciplinados. E é por isso que pecados dos filhos são tratados de maneira legalista. Mães e pais corrigindo seus filhos por causa da vergonha que eles fizeram eles passarem em público e não por causa que eles desonraram a Deus. Idolatria pura. E a justificativa é: se eu não mantiver a imagem da minha família, o reino será prejudicado. Então, ao invés de tratar as coisas da maneira como Deus mandou, eu vou criar essa família de mentirinha para esconder suas falhas, até que os filhos se desviam, o adultério se torna recorrente e até acordado entre o casal, às vezes, e a vida se transforma numa mentira. Que obra da carne! Mas não é só assim que a família pode ser um ídolo. Quando nós lemos Lucas 14, 26, Jesus dizendo: se alguém vier a mim e não me ama mais do que ama o pai, a mãe, a sua mulher e os seus filhos, e os seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que você precisa abandonar a sua família? De maneira nenhuma. Mas principalmente no primeiro século houve ocasiões, isso acontecerá também no futuro, um pouco antes da volta de Jesus, na tribulação, é que as famílias elas começaram a se virar umas com as outras porque alguém se convertia à fé cristã. Então essa pessoa que serve o Senhor, ela é deserdada, e às vezes no ímpeto de ficar bem com a família, essa pessoa renegava Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é assim: não é para você cuidar da sua família, amar a sua família, mas no momento que a sua família te perseguir por amor do meu nome, você precisa fazer uma escolha. Você precisa estar disposto a me amar mais. Você precisa estar disposto a me amar mais. Então a Bíblia deixa claro: a família pode também se tornar um ídolo, na medida que ela faz com que você relativize o serviço a Deus. E lembre-se, somente o serviço a Deus é inegociável. Uma outra coisa, e essa terá que ser tratada muito nos púlpitos em 22, que pode se tornar um ídolo nos nossos dias e se torna. Só um detalhe, gente, eu não inventei isso aqui não, tá? Isso foi fruto de muita pesquisa e trabalho, então... Só que, tá? Só para deixar claro. Eu não trago discursos meus para o púlpito. Bom, sua posição política. E aí eu acredito que algumas perguntas podem servir de régua para você saber identificar se você tem mais esperança nos reinos deste mundo do que no reino dos céus. As perguntas são as seguintes: desde a grande polarização política em 2014 até o que ocorreu em 2018 e o que vai acontecer agora em 22, as pessoas ouviram da sua boca mais o nome do seu candidato ou mais o nome de Jesus? Segundo, entre o tempo que você teve para compartilhar as duas grandes últimas notícias a favor ou contra a vacinação, quantos capítulos da Bíblia você leu? Terceira pergunta, entre as últimas pessoas com quem você discutiu a respeito do que você considera melhor para o Brasil, você teve tempo para falar com essa pessoa sobre o que poderia salvar a alma dela? Quarta pergunta, para cada 1 hora de CPI de Covid, palestras políticas e debates entre candidatos, quanto tempo foi dedicado à oração geral ou mesmo oração pelo seu país? Quinto, você atribui atitude de fé a pessoas simplesmente porque escolheram um candidato que você considera mais puro? Tipo assim, ele vota no fulano, então é crente. Sexto, você se sente ofendido quando falam mal do seu candidato, mas você não se importa quando as pessoas ao seu redor quebram o terceiro mandamento, não levantar o nome do Senhor em vão? Tipo assim, você defende Jesus no seu ambiente tanto quanto você defende seu candidato? Sétimo, você enxerga a luta entre os candidatos uma grande luta entre o bem e o mal, mesmo a Bíblia deixando claro que maldito é o homem que confia no homem, e deixando claro que o reino se estabelece por vias do evangelismo e não por vias políticas, nunca? E oitavo, você está me ouvindo agora e está louco para acabar o culto para me dizer que nada disso é idolatria? Lembra dos pontos? Somente Deus pode receber glória pela provisão em nossas vidas. Irmãos, o mundo passou pelo Império Romano, ascensão do islamismo, Idade Média, perseguição na Ásia, 2 guerras mundiais com direito à perseguição nazista, revoluções comunistas, e a igreja permanece de pé. Porque é Cristo quem edifica a sua igreja. É Cristo quem protege a sua igreja. E Ele estabelece o reino por meio da igreja. Então nós temos que
pôr em prática o que a palavra diz quando Paulo nos diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e contra o espírito, não é contra pessoas. A nossa luta ela é espiritual e ela precisa ser combatida com a armadura de Deus, a couraça da justiça, os calçados do evangelho, o escudo da fé. Eu não combato o bom combate no Instagram nem no WhatsApp. Isso já está tirando tempo demais do povo de Deus, que está horrivelmente distraído e desde 2014 não prega o evangelho, parece. Porque a política está mais importante. E aí você vai chegar no céu levando o quê? Aqui, Deus, quantos posts no meu Insta eu compartilhei para mostrar para as pessoas em quem não votar? E aí Deus talvez responda: e cadê os meus eleitos? Quantos você trouxe? Trabalhou na sua igreja local, terminou de ler a Bíblia, santificou-se, orou, relacionou-se comigo, discipulou seus irmãos, confessou pecados? Ai, eu não podia deixar o candidato tal ganhar. Era a luta do bem e do mal. O reino de Deus esquecido pela igreja que está abrindo suas portas para candidatos de todos os partidos. De todos os partidos. Para subirem nos cultos, que é um local sagrado. Candidatos de todos os partidos comungando na Santa Ceia sem serem crentes. Profanando os nossos símbolos de fé. Mas quando a luta política se torna mais importante que o reino de Deus, essas coisas já, não tem problema, porque existe algo maior em jogo, então não precisa obedecer o que Deus disse, não. É errado votar certo? Claro que não. Claro que não é errado. Existem candidatos totalmente incompatíveis com a nossa fé? Com certeza existem. Votar, apoiar, até gostar de um candidato, eu diria que até filiar-se a um partido, para se envolver mais com a política, nada disso é pecado em si. Mas isso não é a prioridade do reino, nosso compromisso é com a pregação do Evangelho de Deus. É assim que o reino se espalha, é assim que um país se transforma. E vejam, pessoal, os cristãos, eles se tornaram relevantes no mundo, na medida que eles estavam preocupados em estabelecer o reino de Deus e não o reino desse mundo. E citando Eclesiastes, você acha que o que está acontecendo nos nossos dias é novo? Nada novo debaixo do sol. Todo mundo acha que está num momento decisivo, que se eu não agir, as forças do mal vão dominar o país. Toda geração acontece isso. E a igreja continua em pé. O povo de Deus continua avançando, porque é Deus quem cuida. Inclusive o Luiz Saião fala o seguinte, ele fala que a igreja é a única instituição que tentou se destruir por 2000 anos e não conseguiu. Porque é Deus que estabelece. Lembrem-se que você precisa ter responsabilidade eleitoral, é claro. Mas, gente, quando princípios de fé são estabelecidos, isso de maneira, como Jesus disse, né, que o reino dos céus é como uma porçãozinha de fermento que levedou toda a massa, isso acontece quando nós, entre nós, estabelecemos os princípios do reino e tornamos isso uma verdade no nosso trabalho, na nossa escola, evangelizamos, agimos da maneira como o Espírito Santo de Deus nos leva a agir, manifestamos o fruto do Espírito, e isso acontecendo em diversas regiões do nosso país. Isso causa uma transformação pelo poder do Senhor e não pelo nosso. Quantas pessoas foram necessárias para explodir a reforma protestante? Uma pessoa. A rainha da Escócia, na época do grande pregador John Knox, ela dizia assim: eu não temo os exércitos, invasão militar de outros países, eu temo as orações de John Knox. É o que ela dizia. Desconfie sempre de quanto lugar no seu coração os seus ideais políticos ocupam. Porque isso é uma metástase nos nossos dias. E as pessoas estão sem tempo para servir a Deus. E acham que estão servindo a Deus porque estão na luta política. E não tem nada a ver. O serviço a Deus leva você a ser não vou falar politicamente correto, porque esse termo é nefasto, né? Te leva a ser politicamente piedoso, e não o contrário. A próxima coisa que pode muito bem se tornar um ídolo nos nossos dias é a nossa religiosidade. Nossa religiosidade. Irmãos, o grande exemplo bíblico de religiosidade idólatra é a figura dos fariseus, que todos conhecem muito bem. Mas sabem, os fariseus nem sempre foram o que foram. O movimento farisaico, ele surgiu no período ali entre os testamentos, no período chamado de intertestamentário, quando o mundo estava sofrendo uma grande helenização. A Grécia estava praticamente dominando o mundo inteiro, estavam profanando os símbolos de fé dos judeus. Aí tem toda a história da guerra dos Macabeus, e surgem os fariseus, um movimento que estava tentando proteger o templo, proteger a própria religião. Eles não surgiram de maneira errada, mas eles se tornaram o que se tornaram.
se tornaram a religiosidade idólatra dos dias de Jesus. Então, algumas coisas que o próprio Jesus diz sobre religiosidade idólatra, porque toma o lugar de Deus na sua vida. Primeiro, a religiosidade idólatra gosta de posições de prestígio. Mateus 23, versículo 1 diz que Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, eles se assentaram na cadeira de Moisés, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Gostavam de posições de prestígio, gostavam de ser chamados de Senhor. É tipo assim, é como se eu chegasse aqui, alguém chegasse, e aí Arthur, tudo bem? Eu falo, é pastor para você. Tá? Não, religiosidade idólatra gosta de posição de prestígio. Segundo, religiosidade idólatra sobrecarrega as pessoas. Mateus 23, 4 diz que os fariseus atavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas nem eles mesmos queriam mover um dedo. Nem com o dedo eles queriam mover esses fardos. Olha a diferença para Jesus que diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Terceiro, religiosidade idólatra é hipócrita. Jesus diz em Mateus 23, 27, ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, aos sepulcros caiados. Por fora são belos, por dentro é podridão. Religiosidade idólatra é hipócrita. Ela mostra uma vida piedosa, mas o coração não é um coração que serve a Deus. Próximo, a religiosidade idólatra, ela exalta figuras da história, mas não se comporta como elas. Então aqui, Jesus falando aos fariseus, ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices daqueles que mataram os profetas. E Jesus fala, vocês teriam matado eles. É muito comum, na religiosidade hipócrita, a gente vê o pessoal ter muito conhecimento histórico e fala, nossa, aquele Jonathan Edwards foi uma bênção nos Estados Unidos, causou um grande avivamento. Mas quem disse que você estaria do lado dele? Quem disse que nós estaremos do lado dele? É um teste de dizer, essas pessoas só tiveram a importância que tiveram porque Deus estava em primeiro lugar. E Ele está em primeiro lugar na nossa vida, senão não adianta a gente ficar fazendo tributo a elas, né? E a religiosidade idolatra, a religiosidade idólatra exalta a tradição acima da palavra de Deus. Jesus pergunta aos fariseus em Mateus 15, 3, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, tipo assim, você cria métodos para organizar a igreja e os métodos se tornam mais importantes do que o serviço a Deus. E não são só os irmãos, não são só os fariseus que são exemplos disso. No Antigo Testamento, o profeta Isaías critica que o povo de Judá confiava no templo, nos muros da cidade. Diz Isaías lá no capítulo 22 que, olha, vocês construíram um reservatório, construíram casas, notaram as brechas na cidade de Davi, juntaram água no tanque inferior, mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas. Não olharam para o Senhor que as formou. Então sim, a nossa religiosidade também pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. A religião que deveria ser uma ferramenta nossa de exercício de fé, pode tomar o lugar de Deus na medida que os nossos exercícios de fé, eles relativizam o nosso serviço a Deus. E aí, irmãos, existem muitas outras coisas que podem se tornar ídolos, não é? Relacionamentos, não é? Quando as pessoas se relacionam com descrentes, né? Veja, o descrente odeia a Deus. É o que a Bíblia fala sobre o descrente. Não existe, eu amo a Deus que eu sou crente. Existem as pessoas muito más que odeiam a Deus. E tem esse pessoal aqui, mais ou menos, que só faltam assim, mas... Não, a pessoa que não está na fé odeia a Deus. E você, por causa do afeto que você tem pela pessoa, pode relativizar o seu serviço a Deus, quando a Bíblia claramente ordena, não entre em julgo desigual. Amizades podem desviar seus princípios, seu status social. Irmãos, nada novo debaixo do sol. Mamon ganhou outro nome, dinheiro. Afrodite ganhou outro nome, sexo. César ganhou outro nome, adotou a figura de qualquer político que você idolatre. E o que é mais interessante e frustrante, e é por isso que a gente deveria servir a Deus somente, é que tudo que o ídolo traz é falso. O trabalho como ídolo promete segurança, mas é uma segurança falsa. A vida libertina, desenfreada, promete prazer, mas é um prazer falso. E o status social te promete respeito e amor, mas é falso. Respeito e amor falsos. E como nós identificamos isso? Porque ídolos, eles demandam afeto, demandam devoção, demandam prioridade de tempo. Mas quando é que nós identificamos eles? Vamos falar do oposto da idolatria. Se a idolatria é você colocar coisas no lugar de Deus, o oposto da idolatria seria tirar essas coisas e priorizar a Deus. É o amor a Deus.
O amor a Deus, o primeiro dos mandamentos. O primeiro dos mandamentos nos faz, quando nós o seguimos e pedimos a ajuda do Espírito Santo de Deus e crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, o amor a Deus elimina os nossos ídolos. E aí, para encerrar esse momento de palavra, eu vou trazer um pequeno trecho de um livro muito bom do Iago Martins chamado Alvorecer dos Deuses. Ele diz assim: quando as coisas da vida se tornam nossos tesouros religiosos e as perdemos, passamos por crises no âmago da fé. Perder emprego não é ficar sem fonte de renda momentaneamente, mas perder todo o tesouro da existência. Não ser aprovado no mestrado se equipara à perda da fé religiosa. Não conseguir que os filhos realizem seus sonhos frustrados, como pai, é passar da fé ao ateísmo, porque o seu ídolo não mais te satisfaz. Teu Deus morre e não há ressurreição no terceiro dia. Você quebra por dentro, porque ídolos de barro não suportam nem as menores quedas. Vamos orar?